A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 8, o domínio do mal sobre a terra. Lembrando que alguns tópicos da lição 8 eu já tratei na lição 7. E nessa lição 8 eu também vou acrescentar alguns tópicos, por exemplo, as 7 trombetas, as 7 taças, as 2 testemunhas nessa lição, né, que não é citado na revista, mas eu acho importante estar falando. Não vai ser profundo, vai ser uma coisa bem superficial, mas que eu julgo que é importante. E vamos recapitular alguns tópicos também. Então, aqui na introdução, né, vale lembrar o quê? Que na grande tribulação a gente vai ter os sinais de Deus, os juízos de Deus, a ira dele sendo derramada. Vamos ter também o anticristo, né, o diabo, o Satanás ali atuando de forma assim terrível, né, a fim de levar mais pessoas aí para a morte eterna. E antes da gente retomar também um pouco sobre os juízos de Deus que a gente falou semana passada, dos 7 selos, vamos falar um pouco de quem era Satanás, que é um dos tópicos da nossa revista. Então, quem era Satanás, né? Ele era um anjo de luz que desejou ser maior que Deus e por isso foi expulso do céu, tornando-se inimigo de Deus. Ele foi tão persuasivo que levou 1/3 dos anjos a se rebelar contra o Senhor. Satanás investe na destruição do ser humano, porque a gente é a única criação que é a imagem e semelhança de Deus. A gente tem a imagem e semelhança de Deus. E ele sabe que nós vamos morar no céu, e ele sabe muito bem que está no céu. Além disso, ele também sabe que ele é um derrotado, que já não tem mais chance para ele. E ele quer fazer o quê? Ele quer levar mais pessoas para a perdição junto com ele. Vamos lá. E como é que ele age, né? Nos dias de hoje, o maligno ele age de uma forma, e seus demônios, o quê? De uma forma invisível. Ele não tem o mesmo poder do nosso Deus, mas ele tem grande força. E ele influencia as pessoas, né, a praticarem o mal. E também cometerem coisas horríveis, como, por exemplo, se joga na frente do carro. A gente vê testemunhos de pessoas que ouviam vozes, falando, olha, se mata, não tem mais jeito para você e tudo mais. Por quê? Porque é ele que faz isso, né? Ele é terrível. Na grande tribulação, ele vai agir de uma forma muito mais forte, muito mais visível, e por intermédio de quem? Do anticristo e do falso profeta. Vamos recapitular algumas coisas sobre o anticristo e o falso profeta. Então, como que vai ser o anticristo? Ele é um homem, um ser humano, inteligente, persuasivo, vai fazer prodígios, mas tudo por intermédio de quem? Do diabo. E como que vai ser o falso profeta? O falso profeta também é um homem, e ele usado pelo diabo, e vai ajudar o quê? O anticristo a impor uma religião mundial, lembra que a gente conversou na aula passada? E ele vai fazer com que as pessoas adorem o anticristo como o único Deus. Tanto é que vai ser aí que vai começar a quebra, né, da aliança do anticristo com os judeus. E qual o sinal da besta e aonde vai ser colocado? O sinal da besta, a Bíblia revela para a gente que é o 666, será colocado na mão direita ou na testa. E para que vai servir isso, né? Para o anticristo ter o controle das pessoas que tem esse sinal, quem tem e quem não tem. Para as pessoas negociar, comprar, vender, fazer qualquer tipo de negócio, vai ter que ter o sinal da besta, senão não vai conseguir. Então é uma forma de controle. E também para ele poder perseguir quem não tem este sinal. Vamos voltar agora a gente falar sobre os juízos de Deus. Né? Na aula passada a gente falou sobre os 7 selos. E aí no último selo é anunciada as 7 trombetas. Vamos lá. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. Então vamos começar aqui pelas trombetas. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 3ª parte. Queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Como que vai ser? Vai ser fogo vindo do céu mesmo que o Senhor vai mandar? A gente não sabe se vai ser o fogo, a gente não sabe se vai ser a rede elétrica que vai entrar em curto e vai ser fogo e tudo mais. O fato é que a Bíblia diz que 1/3 das árvores, da vegetação vai ser o quê? Queimada, que não vai ter. Então 1/3 vai queimar. Segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte das naus. Naus aqui seria navios, embarcações. Também a gente não sabe, alguns estudiosos falam que vai ser um meteoro que vai cair e que vai acontecer isso. O que importa aqui é que 1/3 do mar vai morrer, as criaturas vão morrer, e as naus também
vai aí ser destruídas. É isso que importa, que é 1/3 que vai ser destruído. Terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Também, como que vai ser essa estrela que vai cair? Tudo absinto significa amargo. O fato é que 1/3 das águas que nós podemos beber, né, os mananciais, as fontes de águas, os rios, o que vai acontecer? 1/3 vai se tornar amargo. E aí a gente traz aqui para reflexão: o homem vive sem água? Quanto custará a água? Né? Como ficará as empresas e indústrias? E de uma forma geral, tudo que a gente viu até agora. Que, por exemplo, a vegetação diz que 1/3 vai acabar. Então, quer dizer, a plantação, a colheita. Quando a gente tem aqui, nos dias de hoje, uma forte chuva ou uma geada, o que acontece? O preço dos alimentos sobe, fica muito caro porque você tem uma alta demanda e pouco produto para estar oferecendo. Então, sobe tudo. Imagine como vai estar a terra nesse período. A quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Então, quer dizer, 1/3 parte do sol, da lua, vai ficar o quê? Escuro, 1/3 do dia não vai ter. Quinta trombeta. Uma estrela que caiu do céu abrirá o poço do abismo e subirá gafanhotos sobre a terra, que terá os poderes como de escorpiões, para que se atormentasse os homens da terra, que não tivesse o sinal de Deus. Durante 5 meses, igual o escorpião que fere ao homem, será tão terrível que os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. É lógico, a gente não sabe o gafanhoto, que bicho que vai ser. Pode ser uma enfermidade, uma peste que vai vir, a gente não sabe ao certo. Mas o que é o preocupante aqui? É que vai ser por 5 meses um grande sofrimento, que é como se fosse uma picada de escorpião. As pessoas vão sofrer de uma maneira terrível e elas vão desejar a morte, elas vão procurar a morte e a morte vai fugir. Ou seja, não vai morrer, vai ficar sofrendo com essa grande dor. A sexta trombeta. 4 anjos demoníacos serão soltos, e com ele virá um exército de 200 milhões de cavaleiros demoníacos, que matarão 1/3 dos homens pelo fogo, talvez aqui seria queimaduras, pela fumaça, que é o sufocamento, enxofre, que é o envenenamento, e morrerá 1/3 dos homens. Como é que vai ser isso? A gente também não sabe. O fato é que vai acontecer que 1/3 dos homens de toda a terra vai morrer, ou de queimadura, ou de fumaça, ou de enxofre. É um acidente que vai acontecer, algo que vai acontecer muito grande aqui, e que vai matar 1/3 dos homens dessa forma. Sétima trombeta. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Aqui a sétima trombeta é como se visse uma visão de que está acabando já, né? E vai chegar um momento que Jesus vai estar reinando sobre todas as nações. Aí aqui tem um resumo, né? Então a gente observa que nas primeiras trombetas, 1/3 da vegetação, depois 1/3 das criaturas do mar e das naus vão ser destruídas, depois 1/3 das águas dos rios e as fontes vão ficar amargas, 1/3 das estrelas, do sol vai o quê? Escurecer. Aí na quinta trombeta, os homens serão atormentados por 5 meses, como se fosse uma picada de escorpião, mas a gente não sabe o que vai ser. Na sexta trombeta, 1/3 dos homens vão morrer pelo fogo, pela fumaça e enxofre. E na sétima trombeta, já está chegando aí o final, eles começam já a visualizar que está chegando ao finzinho, né? Tudo bem que ainda tem as 7 taças que a gente vai ver. Entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, a Bíblia nos revela algumas coisas. Não vou detalhar, mas ela fala lá, por exemplo, que vai ter os 7 trovões. Quando João ia escrever, o Senhor falou: olha, não escreva isso, não fale. Então ainda, além dos 7 selos, das 7 trombetas, ainda tem 7 trovões que a gente não sabe o que é. Também, entre essas trombetas, a sexta e a sétima, o Senhor revela pra gente que João, ele vê um livrinho e ele come. Esse livrinho, ele é doce na boca e amargo no ventre.
E também fala sobre duas testemunhas, que é o que a gente vai estar estudando aqui. Está lá no capítulo 11, do verso 3 ao 13. E diz assim, eu fiz um resumo aqui, tá? Então serão enviadas por Deus na grande tribulação durante 1260 dias essas duas testemunhas, e elas estarão em Jerusalém pregando, profetizando e anulando os sinais do profeta da besta. A Bíblia não diz quem são essas testemunhas, mas afirma que elas terão o poder para fazer parar de chover e trazer as pragas sobre a terra. Se alguém lhes tentar fazer mal, será morto pelo fogo que sairá de suas bocas. Então, vai ficar essas duas testemunhas aí por 1260 dias. E anulando os sinais do falso profeta. Se alguém vier combater elas, não vai conseguir matá-las, elas vão destruir de alguma forma. Elas vão ter poder também, essas testemunhas. Continuando. As duas testemunhas bradarão contra o anticristo e quando acabar o seu testemunho, a besta os matará. Deus vai permitir que o anticristo consiga matar essas duas testemunhas. E depois de 3 dias, quando todos estiverem festejando a sua morte, elas ressuscitarão e subirão ao céu. Então haverá um grande terremoto e matará 7.000 pessoas. Então, vai vir essas duas testemunhas. Quem são elas? A gente não sabe. Alguns teólogos falam, olha, vai ser Elias e Moisés, ou vai ser Elias e Enoque. A gente não sabe quem, a Bíblia não revela, é só especulação. O fato é que elas vão estar aqui na Terra, elas vão ter poder, elas vão estar pregando contra o anticristo, vai falar o que eles estão fazendo de errado, vai falar sobre o Deus verdadeiro, elas vão estar pregando aqui. Vão tentar matá-las e não vai conseguir. Porém, lá no finalzinho, quando chegar no final dos 1260 dias, Deus permite que o anticristo mate as duas testemunhas. E aí, elas vão ficar mortas, o povo vai festejar, porque eles estão pregando contra o anticristo, estão pregando contra a imoralidade, então isso acaba perturbando as pessoas não querem ouvir a verdade. E quando elas morrem, o povo fica feliz, fica super alegre, começa a festejar, começa a adorar o anticristo e tudo. Só que no terceiro dia, elas ressuscitam e vão aos céus. E o que acontece aqui na Terra? Acontece um grande terremoto e que mata 7.000 pessoas. Ok? Vamos lá. Agora a gente vai falar das 7 taças, que são outros juízos de Deus. E eu ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Quem ouviu? João. Lembrando que João que escreveu Apocalipse, é ele que está tendo essas visões. Vamos lá. Primeira taça. O primeiro anjo saiu do templo e derramou a sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua estátua. Então, quem tinha a marca da besta aqui, começou a ter, feridas no corpo, coisas terríveis, malignas mesmo. E imagina, né, a situação que está, lembrando que a gente já está sem 1/3 das águas, já está tudo terrível, imagine você ainda ter feridas no corpo. Segunda taça. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue, como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. Lembra que na trombeta foi 1/3? Agora aqui é o quê? Tudo. Todas as criaturas do mar morreram. Todos os peixes que restavam, tudo que estava ali acabou. Terceira taça. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes, que transformaram em sangue. Lembra que 1/3 estava amargo? Agora tudo se transformou em sangue, acabou. Não tem mais água. Quarta taça. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, que com seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus. Lá o sol tinha escurecido, as estrelas. Aqui não, o sol ficou mais forte, o calor foi mais intenso e as pessoas tiveram queimadura. Terão queimadura. Quinta taça. O trono da besta ficará tenebroso. A Bíblia não diz o que será, porém revela que os homens morderão a língua de tanta dor. A gente não sabe o que vai acontecer, mas as pessoas vão sofrer com muita dor. Sexta taça. O rio Eufrates se secará para facilitar a aproximação dos exércitos do Oriente para guerrear contra Israel. Os espíritos malignos do trio diabólico influenciam os governantes das nações para que se aliem ao anticristo na batalha final. Aqui o rio Eufrates se seca. Permissão de Deus, gente. Né? Deus está permitindo e já está chegando aqui bem no finalzinho mesmo. Então as nações vão encurralar Israel e elas vão passar aí pelo rio Eufrates que está
seco, e é o anticristo que começa a regimentar essas nações contra Israel. 7ª taça. Houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, montes sendo arrancados, ilhas afundando e chuva de pedra, com aproximadamente 30 quilos cada pedra. Então, assim, esses foram os juízos que Deus revelou. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, os trovões a gente não sabe o que a Bíblia não revela. O fato é que nessa fase da grande tribulação a gente vai ter grandes sinais, diversos acontecimentos que jamais o homem vivenciou. Serão coisas terríveis. Se hoje nós vemos guerra, vemos coisas que nos chocam, nesse período vai ser muito pior. É literalmente uma guerra espiritual, é coisa forte mesmo, né? É o juízo de Deus e as armadilhas, as coisas de Satanás sendo feitas. Que ele aqui nesse momento da grande tribulação, ele vai ter mais liberdade de atuação, porque a igreja não está aqui e também foi o que o Senhor está permitindo. A gente não pode esquecer que tudo está no controle do nosso Deus. Se o Senhor revelou isso, é porque é importante que a gente conheça e que vai acontecer, né? E a gente sabe que nesse meio desse todo esse caos, olha como o nosso Deus ainda é misericordioso. Ele ainda envia 2 testemunhas que fica pregando, falando a verdade, combatendo o anticristo, combatendo tudo que é errado. O Senhor ainda tem 2 testemunhas que ele envia. Né? O Senhor é misericordioso. E depois de tudo isso que aconteceu, das 7 taças, tudo a gente está encaminhando para o final. Aí na aula que vem a gente vai ver a volta gloriosa de Jesus, né? Que ele veio para salvar o povo de Israel. É uma aula pesada, são assuntos pesados, né? Falando de muita morte. Mas é como eu disse, gente, eu sei que eu estou sendo muito repetitiva em todas essas aulas. Talvez vocês falem, não aguento mais a irmã Renata falando isso. Mas é para a gente fixar na nossa mente, no nosso coração, para a gente realmente servir a Deus de todo o coração. Sabe, crer no Senhor Jesus, praticar a palavra dele e crer que ele vai nos arrebatar. Irmãos, a gente tem que estar firme com o Senhor. Olha, observe um pouco, leia um pouco, veja o documentário, pesquisa na internet, veja nas redes sociais tudo o que está acontecendo na Terra, tudo está encaminhando, tudo está conforme a palavra do Senhor falou, dos sinais antes da vinda dele. Então ele vai vir, ele vai buscar a igreja dele, que nós sejamos todos arrebatados. Todos arrebatados, que ficamos ali com o Senhor firmes, todos que estão vendo essa aula, estão assistindo essa aula, que em nome de Jesus sejamos arrebatados, que nós ficarmos assim com o Senhor e que enquanto estiver aqui na terra essa grande tribulação, que nós estejamos com Cristo, vendo Ele face a face, vendo o nosso Deus, vendo os nossos irmãos que morreram em Cristo. Chegamos aqui ao final, que Deus os abençoe.